Preparando o Domingo. Alô, você que participa agora conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 16º Domingo do Tempo Comum. É tempo sempre de tomar a Bíblia nas mãos, afinal, é um livro sagrado, livro de inspirações profundas para a vida. Por isso, aproveite a ocasião, vamos fazer um tempo de silêncio e, antes de ler a Sagrada Escritura, conectar-se com Deus, fazendo assim o nosso tempo de oração, de invocação ao Espírito Santo. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. E aqui nós vemos esse texto do profeta que nos ajuda a entender o quanto a profecia no tempo de Jesus era recordada também da mesma maneira. Afinal, quando nós lemos essas passagens, os cristãos daquele tempo também liam e reconheciam em Jesus esse pastor, aquele que haveria, portanto, de agir segundo a justiça. Não é à toa que os cristãos recordaram as palavras dos profetas para lembrar ou para dar um sentido àquilo que Jesus fez. Dessa maneira, o profetismo faz parte da fé cristã de uma maneira muito profunda. Ser profeta no Antigo Testamento é mais do que talvez dizer coisas que no nosso tempo parecem se referir sempre a fatos futuros. Os profetas não falavam do futuro como se fosse algo que ainda iria acontecer e ninguém pudesse prever. Pelo contrário, ele falava daquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, mas ninguém queria ver. Portanto, ele funcionava como uma espécie de ego, de inconsciente, que está ali a recordar aquelas pessoas aquilo que lá no fundo a gente tenta não querer ver. Porque afinal o povo de Israel sabia da aliança, o povo de Israel conhecia que aquele Deus a quem eles serviam era um Deus que era zeloso pela justiça, pela verdade, pelo bem. E, no entanto, esquecer disso era uma maneira de não querer ver a realidade. Dessa forma também nós muitas vezes vivemos a nossa fé assim. Sabemos exatamente aquilo que Deus espera de nós do ponto de vista da verdade e da justiça, mas estamos sempre ali tentando achar um jeito de nos enganar. Então o profeta que naquela época lembrava aos pastores, isto é, os líderes do povo, as consequências que os seus atos pecaminosos, atos de injustiça, fizeram com que aquela população, aquele povo se desencaminhasse. Assim também nós podemos dizer que hoje cada um de nós recebe essa palavra do profeta como um convite a rever o modo como conduz a própria vida. Por isso que o profetismo ele nunca deixa de ter valor. E mais ainda, como cristãos, somos herdeiros diretos dessa profecia que aqui, como vimos hoje na profecia de Jeremias,
foi compreendida desde sempre pelos cristãos como aquela que justifica Jesus é filho de Davi, Jesus, portanto, é o herdeiro das promessas que os profetas haviam feito, que Deus não abandonaria o seu povo na mão dos iníquos, dos perversos, dos maus. É o que faz a gente também recordar essa outra verdade que a nossa fé proclama. Afinal, quando vemos o mal no mundo, temos dentro de nós a firme esperança de que o mal não há de prevalecer, de que Deus um dia haverá de alguma forma de fazer prevalecer, portanto, o bem, a justiça, e que a maldade dos maus um dia terá fim. De certa forma, essa esperança profética, que a gente chama de escatológica, né? Esperança do fim, que as últimas coisas que vão acontecer neste mundo é justamente o resgate definitivo que Deus há de fazer, né? De contra todos aqueles que se esqueceram da sua vocação primeira, de ser humano, e como ser humano olhar para o outro como outro irmão. Não é à toa que a gente vê o salmista lembrar-nos que, portanto, é Deus como pastor que é a nossa esperança, porque Deus nos conduz, Ele não nos abandona. Então é aquele bom pastor, o Senhor pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, diz o Salmo que é tão repetido por nós todos, e nós todos conhecemos bem, seja no canto, seja na leitura, seja na vida espiritual pessoal. Esse pastor que nós todos desejamos é aquele que depois Paulo, na carta aos Efésios, vai identificar muito bem em Jesus Cristo, quando ele diz assim: irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Quer dizer, como um pastor que dá o sangue, a tal ponto de trazer de volta aqueles que estavam perdidos. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavais longe e a paz aos que estavam próximos. E é graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Olha como Paulo repete aqui várias vezes a paz, mostrando que o pastor verdadeiro é aquele que produz paz, não é? É aquele que produz consenso, que é aquele que concilia. Um pastor que coloca uma ovelha contra a outra está determinando a morte do seu próprio rebanho. E assim a gente entende o quanto, toda vez que a gente não é capaz de ser construtor de paz, a gente está agindo contra aquilo que é a nossa fé, a nossa profissão de fé mais profunda, de que Deus quer eliminar de nós toda divisão, né? Tudo aquilo que nos separa um do outro. E a gente vê como na nossa sociedade isso tem crescido. A dificuldade das nossas famílias, muitas vezes, de aceitar quem é diferente, prefere criar muros ao invés de estabelecer pontes. E a sociedade reflete aquilo que tantas vezes acontece também em família. Vamos criando cada vez mais muros que nos separam, queremos eliminar quem é diferente. E a gente descobre que aquilo que Deus nos convida a ser, como profetas, é gente que constrói ponte, né, que cria caminhos de diálogo, de conversa, de um bate-papo que faz a gente escutar o outro profundamente. Porque tem gente que só ouve, né, mas não escuta. Só ouve o que o outro está dizendo, mas não escuta profundamente, não se coloca no lugar, não tem uma escuta que é empática, não é? Que a gente diz assim, quando eu me coloco no lugar do outro. Essa é a verdadeira escuta. Não quando eu escuto o outro somente a partir dos meus parâmetros. Olha como é difícil, às vezes, conversar com quem acha que o sucesso na vida depende apenas do próprio esforço. Porque quem sabe foi assim com ele. Mas nunca se dá conta a perceber que tantas vezes o jovem que nasce em uma situação de degradação familiar, um jovem que já nasce até pela sua cor da pele, restrito a não frequentar certos ambientes ou a não ter o poder de participar de certos ambientes, porque historicamente foi sempre expulso dele, essa pessoa não consegue entender que existe uma marca histórica que fere profundamente as possibilidades de vida dessa pessoa, que não depende apenas de ter oferta no mercado, de ter, quem sabe, trabalho disponível, mas tem uma ferida que é psicológica, que é profunda, que toca a baixa estima, que é preciso, portanto, passar por um processo de revalorização, né, de estima e de inserção real. Então veja como esse tipo de situação social que a gente encontra no Brasil tem um reflexo profundo nisso que a Sagrada Escritura nos ensina. Ser construtores de paz, criar pontes e quebrar muros para que não haja divisão entre nós. Isso tudo
significa ser pastor. E o pastor olha para todas as ovelhas, não só para aquelas que estão gordas e saradas, mas especialmente as que precisam mais. E é essa a lição que o cristianismo tem muitas vezes que nos oferecer ainda hoje. É preciso ter a sensibilidade para com as ovelhas mais frágeis, são elas que precisam da atenção do verdadeiro pastor. E cada um de nós se torna, portanto, pastor quando se torna cristão, porque queremos ser outro Cristo no mundo. É assim que é e é bonito ser assim. Vamos escutar então o evangelho de hoje? Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. No Evangelho de hoje, vemos Jesus que tenta sair para descansar com seus discípulos para um lugar deserto, mas as pessoas descobrem e vão até ele. E ao invés dele rechaçar e dizer: estou cansado, me deixa um pouco em paz, preciso descobrir um pouco mais de tempo para mim, Jesus, ao contrário, cheio de compaixão, vai lá e atende essas pessoas porque ele reconhece que elas precisam. Elas não vieram por capricho, mas vieram porque tinham necessidade, estavam carentes de tudo. Jesus percebe esta carência. É claro que isso não deve ser justificativa para ninguém deixar de fazer o justo descanso, o necessário descanso, depois de uma labuta, especialmente se essa labuta também esteve sempre relacionada com ajudar pessoas. Cada um de nós também precisa manter o seu coração intacto para poder continuar ajudando, né? Afinal, se a gente não faz isso, é como ao invés de oferecer um copo de água, a gente começa a oferecer os estilhaços desse copo, porque ele se quebra, né? Ninguém pode se deixar quebrar-se, né, quando está oferecendo um pouco de si a cada um. Todo mundo precisa refazer suas baterias. Não é isso aquilo que está em jogo aqui nesse evangelho. Jesus fala da compaixão como uma atitude perene que deve existir no coração de cada um. Essa atitude de compaixão para com o outro é aquela que move cada um de nós. Aliás, se a gente pudesse dizer, gente, o sentimento religioso mais comum, mais condividido, mais próprio de todo homem e toda mulher religioso, é a compaixão. Não dá para ser alguém que diz: eu amo a Deus, eu sigo uma religião e não tem compaixão. É tão contraditório não ter compaixão e se colocar como alguém que é crente em Deus. Crer em Deus, ou crer em uma vida espiritual, ou cultivar a vida espiritual, é quase idêntico a cultivar a compaixão. Portanto, ter compaixão é uma atitude essencial para a vida. E esse momento é que a gente vê nesse evangelho essa frase, esse modo de Jesus agir, que nos convida a pensar no poder da compaixão. A compaixão que me faz colocar ao lado do outro e ter, portanto, empatia pela dor, pelo sofrimento. Quanta compaixão não anda faltando no mundo, né? A gente pode ver isso de tantas maneiras. E é por isso que é importante que nesse evangelho a gente descubra que o nosso chamado a ser pastor, portanto, a cuidar uns dos outros, é um cuidado que passa pelo coração. Não é aquela frase comum, né, que a gente conhece: quem ama, cuida. Porque quem ama, cuida. Porque não há modo de dizer eu amo a Deus se eu não estou capaz de cuidar de quem está do meu lado. A começar pela família, né? Se a gente pode dizer isso pela família, quanto mais ainda por quem está fora da nossa família. É muito comum a gente passar por alguém que está em uma situação de indigência e na hora que a gente está cruzando o olhar com ela, essa pessoa baixa o olho, baixa o olhar, ela não tem coragem de olhar nos olhos da gente. Vocês já perceberam o quanto isso representa a humilhação que aquela pessoa está vivendo? Então, você que atravessa nas suas ruas, tantas vezes por pessoas em situação assim degradante, não afaste o seu olhar, permita que o seu olhar transmita, pelo menos pelo olhar, um pouco de compaixão.
se nada mais puder ser feito, se nada mais estiver ao seu alcance, mas que a gente não deixe morrer no nosso coração esse sentimento. Não normalizemos o mal, a exclusão social, tudo aquilo que diminui e degrada o ser humano. Cada ser humano, não importa em que condição ele se encontre, ele continua sendo um ser humano. Esse é o primeiro sentimento de compaixão que não deve nunca faltar no coração de cada um de nós. E construir, portanto, uma sociedade assim, onde todo mundo é pastor um do outro, né? Onde todo mundo cuida de todo mundo, é um trabalho que a gente podia dizer assim, infinito. Nunca vamos chegar a alcançar um resultado total, mas que cada um faça a sua parte. Que como cristão você nunca deixe de sentir-se assim, movido, comovido por aquilo que representa no coração de Cristo o mesmo sentimento de compaixão pelas ovelhas mais fracas, mais fragilizadas, mais esquecidas, mais abandonadas, mais vítimas de uma sociedade que exclui, ou simplesmente de uma história de vida que nem sempre permite que cada um alcance aquilo que poderia, né, na sua vida humana. Mas é muito importante que a gente nunca esqueça o quanto ser cristão significa ser humano e humano profundamente. É tão bonita uma frase que se dizia no início do cristianismo, quando se referia à humanidade e à divindade de Jesus. Jesus era tão humano, só podia ser Deus. Eu chego e me arrepio quando digo uma frase dessa, porque faz a gente entender o quanto nós todos, quanto mais humanos nos tornamos, mais elevados vamos ficando, né? Mais espiritualizados vamos nos tornando. Pessoa espiritual não é aquela que passa o dia rezando e não faz nada pelo outro, ao contrário, quanto mais eu consigo perceber essa humanidade em mim e no meu irmão que padece, mais espiritual se tornou a minha vida. Quanto mais materialista eu me torno, mais egoísta, menos espiritual. Então a gente descobre que esse é o critério que também vai ser usado quando naquele dia o Senhor nos perguntar: estava nu, me deste de vestir, estive preso, foste me visitar, e tudo aquilo que diz respeito a essa dignidade humana que é resgatada por Cristo, e é através dele que recebemos esse convite a não desanimar diante das dificuldades. Obrigado, Senhor, porque todos os dias nos convida a sermos pessoas melhores. Obrigado porque essa liturgia nos faz nos recordar isso, que não apenas queremos ser como ovelhas que são acolhidas pela Tua palavra, acolhidas pelo Teu consolo, Teu conforto, mas que também somos convidados a ser pastor para outros, que também nós possamos imitar o Teu jeito de ser conosco para com as outras pessoas, que a gente possa acolher a Tua palavra como uma palavra que restaura a nossa força, mas que também nos dá energia para buscar sermos melhores, sendo mais forte, mais presente na vida dos nossos irmãos. Ensina-nos a fazer isso com coragem todos os dias. Ajuda-nos a ser pastores uns dos outros, a não apenas acolher a Tua força, o Teu carinho, o Teu amor, mas sermos também capazes de transmitir carinho, amor, cuidado, acolhida a todos aqueles que estão à nossa volta. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é fácil, afinal, Cristo nos dá o exemplo de compaixão. Quais são as situações da sua vida cotidiana que você não percebeu ainda que o teu sentimento de compaixão foi já construído? Quais são aquelas situações que você tende a julgar, a criticar, a condenar, ao invés de colocar-se no lugar do outro? Quem sabe alguém da sua família, quem sabe é um amigo, quem sabe aquela pessoa que está na sua porta de casa, do seu trabalho, da igreja, aquela diante da qual você olha com um olhar, quem sabe, de desprezo, porque não confia que ela possa também ser, como você, digna dos mesmos direitos, do mesmo carinho de Deus. Seja para ela, seja para cada uma dessas pessoas um pastor que cuida. Faça essa experiência. Fica a dica. Preparando o domingo.